Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde você vai ficar muito bem informado sobre todas as notícias do nosso Botafogo, do nosso glorioso. Bom, eu separei esse vídeo aqui, uma espécie de um resumo sobre a entrevista muito boa que o presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, Dorcésio Melo, deu ao podcast Glorioso Connection, dos meus amigos Antônio Bento Ferraz, Gustavo Chagas, enfim. Ficou muito legal a estreia desse podcast, eu vou colocar na descrição para vocês o link, quem ainda não assistiu essa entrevista de hoje. E eu vou fazer nesse vídeo aqui um resumo das principais falas do John Textor, que falou por bastante tempo lá, né? Sobre diversos assuntos. E aí, para você que às vezes não vai conseguir ver a live, né? Ver o podcast todo, eu reforço para vocês verem, quem puder veja. Mas aqui eu vou fazer um resumo para vocês, tá? Sobre o que o Dorcésio Melo falou. Primeiro roda a nossa vinheta e eu volto já já. É isso aí, voltando aqui, né, pra gente falar aí sobre esse assunto da introdução, que é a entrevista do Dorcésio Melo lá no podcast Glorioso Connection. Mais uma vez, parabéns aí ao Antônio Bento e também ao Gustavo pela grande entrevista. Bom, primeiro assunto assim que eu acho relevante da gente comentar é que o Dorcésio Melo falou sobre uma obra que vai ter em General Severiano, né, que vai ser votado agora no dia 31 de agosto, que é um museu, né? Um projeto de um museu que vai ter lá em General Severiano. Isso vai atrair muitos botafoguenses, principalmente botafoguenses que moram fora do Rio de Janeiro. E aí chega aqui na cidade, na Zona Sul, ali em Botafogo, vai visitar General Severiano. A história do Botafogo tá ali, né? E o Botafogo vai fazer uma reforma geral desse museu e alguns pontos são importantes de se destacar, tá? Vai ter um farol, cara, de 30 metros de altura, iluminando tudo, um troço assim espetacular, segundo palavras do John Textor, e também vai ter uma estátua do Garrincha, cara, com asas, entendeu? Algo bem elaborado, assim, o anjo das pernas tortas, né? O Garrincha. Então, assim, passa um pouco da história do Botafogo, né? Então vai ser votado dia 31. O Dorcésio falou que provavelmente vai ser aceito, né? Assim, dificilmente vão rejeitar uma situação dessa. E eu achei muito interessante, cara. Principalmente para quem é fora do Rio, chega aqui, quer ver aí a história do Botafogo, quer fazer um passeio ali por General Severiano e vai encontrar situações bem legais aí para visitação aqui no Rio de Janeiro, tanto no General Severiano quanto o estádio Newton Santos também, que vai passar também por reformas e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E o Dorcésio Melo também falou sobre o Matheus Nascimento, saindo um pouquinho agora da questão do museu, né, e falando um pouco mais sobre futebol, né? O Dorcésio falou sobre o Matheus Nascimento, confirmou que a renovação está muito bem encaminhada, deve sair nos próximos dias aí a oficialização da renovação do atacante Matheus Nascimento, lembrando que o John Textor fez aquela proposta inusitada para o Matheus, né? Além do aumento salarial, de um projeto de carreira para ele, tem a questão do intercâmbio, né? Lá para o Lyon, para o Crystal Palace, para os outros times que o John Textor é sócio, e se acertou lá com o pai dele também, né? Que estava aí nas negociações, parecia que não queria, mas aí o John Textor teve algumas reuniões com ele e parece que deu tudo certo, então o Matheus Nascimento renovando com o Botafogo, uma notícia muito importante, o Matheus Nascimento e essa renovação, mas não foi só elogios, tá, do Dorcésio Melo para o Matheus Nascimento, inclusive ele falou sobre isso, né? Ele falou assim, ó, a renovação do Matheus está encaminhada, mas já estou diminuindo um pouco essa fé nele. Torço muito pelo jogador. O Matheus tem uns lampejos de gênio, pensa rápido, nas seleções sub-20 ele arrebenta, mas essa desculpa de ter 18 anos não cola mais. Tem vários jogadores aí com 17 anos arrebentando. Então deu aquela leve cornetada aí no Matheus Nascimento, o Dorcésio Melo, que agora ativou o modo torcedor também, né? Ele é presidente agora do Botafogo de Futebol Regatas, que não detém mais o futebol. Quem manda no Botafogo do futebol agora é o John Textor. Então, o Dorcésio Melo, botafoguense como foi lá e deu aquela leve cornetada no Matheus Nascimento também.
e relembrou também a questão da saída do Rafael Navarro, né? Disse que o Botafogo chegou a oferecer o mesmo salário que o Navarro recebe no Palmeiras, mas o Navarro estava muito decidido em ir lá para a equipe paulista, né? E o Botafogo não conseguiu a renovação, acabou perdendo o jogador de graça, né? Mas são tempos passados também. O Navarro tá lá na reserva lá e o Botafogo hoje também não precisa mais do Navarro. Mas ele também comentou sobre essa saída do jogador Rafael Navarro. Outro ponto muito interessante dessa entrevista que o Dorcésio deu ao Glorioso Connection, falando sobre o Nilton Santos. É um assunto que hoje voltou à tona novamente, até porque a gente tem um projeto de lei tramitando no estado do Rio de Janeiro, do André Siciliano, que está concorrendo, inclusive, a senador, né? Ele é do PT, e ele é flamenguista declarado, está tentando aprovar um projeto de lei aqui no estado do Rio de Janeiro para tombar a pista de atletismo do estádio Nilton Santos. O que quer dizer isso? Não deixar, fazendo esse tombamento, né, se for aprovado, não deixaria o Botafogo mexer na estrutura da pista de atletismo do estádio Nilton Santos, fazer reformas, retirar a pista, que é algo que o Botafogo, através do John Textor, já deixou alinhado com o Eduardo Paes, né? O Botafogo diz que esse projeto de lei é frágil, que acredita que não vai para frente, até porque o município do Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, que é a detentora do estádio Nilton Santos, e o projeto de lei viria de um deputado estadual, né, e seria o estado do Rio de Janeiro tentando se meter onde é o município, enfim, o Botafogo está por esse lado, mas o John Textor, inclusive, fez um tweet agora há pouco, pedindo, por favor, para que deixem o Botafogo mexer no estádio Nilton Santos, porque é um projeto para todo o Rio de Janeiro, não só para o futebol, mas também ele está com um projeto para fazer com que toda a área da Zona Norte seja beneficiada com as reformas que o Botafogo está tentando implementar no estádio Nilton Santos e que já foram aceitas, inclusive, pelo prefeito Eduardo Paes. Então o John Textor fez aí um apelo para que não atrapalhem esse processo do Botafogo mexer aí no estádio Nilton Santos. Enfim, é um senador, um candidato a senador aí flamenguista declarado que está colocando a paixão dele, né, pelo Flamengo acima da razão, né, tentando atrapalhar o Botafogo aí. Mas eu acho que isso não vai para frente não, acho que isso é um fogo de palha e no final vai acabar tudo dando certo e o Botafogo vai conseguir mexer no estádio Nilton Santos. E o Dorcésio falou como é que é o projeto, cara. Isso foi muito importante ele ter falado, porque a gente estava pensando, como é que vai ser essa obra do estádio Nilton Santos, né? Tem várias coisas que podem ser feitas, e o Dorcésio falou que o projeto do John Textor, da reforma do estádio Nilton Santos, é baixar o gramado, rebaixar o gramado, botar ele lá para baixo 2 metros, cara, para baixo, né? E aí faz uma arquibancada, né? Até onde vão os camarotes, ali vai ter que fazer uma reforma naquela parte da leste, oeste inferior, né? Vai quebrar aquilo tudo, vai fazer uma arquibancada próxima do gramado ali, né? Indo até onde são os camarotes hoje ali, né? Depois os camarotes vão ser retirados do local, vão um pouco mais para frente, segundo palavras do Dorcésio Melo, tá? E aí a parte superior, leste, oeste inferior, continuariam no mesmo lugar, mas aí viria aquela parte já quase uma arquibancada só, com os camarotes bem no meio, né? Chegando um pouco mais para frente, com a superior já interligando com a inferior, pertinho do gramado. Essa seria a ideia e uma obra gigantesca que o Dorcésio Melo diz e que duraria aí mais ou menos 1 ano para ficar pronta, e o Botafogo teria que ficar 1 ano jogando fora do estádio Nilton Santos, em algum outro estádio, seja Maracanã, seja Volta Redonda, enfim. O Botafogo teria que ficar 1 ano fora do estádio Nilton Santos para que essa obra ficasse pronta, mas que é um projeto gigantesco de reforma completa do estádio, né, e transformação dele numa arena, né, como se fosse uma arena Nilton Santos, aí para que o gramado fique bem próximo da arquibancada, né, e também teria obras no setor norte, né, o setor norte, o setor sul seria derrubado, chegaria mais para frente, né, pra gente colar ali o setor norte e sul atrás dos gols, né, então assim, seria uma obra realmente fantástica, algo que o Botafogo aí realmente mudaria o nível aí de estádio e fazia com certeza aí o estádio Nilton Santos virar um famoso caldeirão aí pro Botafogo, cara. Eu acho que
assim, fiquei muito feliz, porque é tudo que eu espero aí do Nilton Santos. Melhoraria com certeza a acústica, que é algo que a gente reclama muito. Ficar ali próximo do gramado é tudo que a torcida do Botafogo mais deseja. Então é isso, vamos torcer para que isso dê certo, hein? Palavras do Durcésio aqui, esse projeto que eu achei muito interessante. E um outro ponto muito interessante também que o Durcésio comentou foi que quase o Botafogo fechou com uma outra empresa americana, sem ser a Eagle Holdings do John Textor, né? Ele elogiou muito o John Textor, falou que realmente o Botafogo deu muita sorte de ter encontrado o John. O John ia acertar com o América Mineiro, e aí o Tairo Arruda, da Matix Capital, indicou o Botafogo. O John até achou que não poderia ter comprado o Botafogo porque achava que o Botafogo era muito grande para isso, mas aí depois viu que teria a viabilidade para fazer, né? Que o Botafogo estava necessitando da ajuda dele também, e acabou acontecendo com o Botafogo. Mas através do Gustavo Magalhães, o Botafogo tinha a proposta de uma outra empresa, cara. De uma outra empresa que era a The Foot Company, né, dos Estados Unidos, que é The Football Company dos Estados Unidos. Peguei uma colinha aqui para ler para vocês. Mas o John Textor, assim que se colocou na cabeça que seria o Botafogo, ele acabou sendo mais rápido, mais assertivo, mais interessado, né? E aí o Botafogo acabou optando pelo John Textor. As propostas eram muito parecidas, mas o Botafogo aí acabou optando por quem acabou demonstrando até mais vontade, né? Mais interesse. E aí o John Textor tomou a frente das negociações e acabou fechando aí com o Botafogo para ser o acionista majoritário da nossa SAF, Sociedade Anônima do Futebol. E por fim, o Durcésio Melo, mais uma vez, também ativou o seu lado torcedor, né? Ele é presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, mas vou repetir para vocês, o cara é torcedor do Botafogo assim como nós. Então, ele falou sobre o momento do Botafogo que vive, né? O Botafogo aí a 3 pontos da zona de rebaixamento, numa situação realmente complicada aí no Campeonato Brasileiro. E aí ele disse o seguinte, na opinião dele, do Durcésio Melo, acha que o Botafogo poderia estar melhor. Falou que o Botafogo não tem nenhum campeonato jogando no meio de semana, tá tendo semanas integrais, viajando com voo fretado, que faz uma diferença absurda, é algo que o John Textor implementou nesse ano. O Botafogo, nos anos anteriores, não tinha dinheiro para isso, ficava fazendo voo comercial com escala aqui, escala ali. Não, hoje em dia os jogadores vão e voltam de voo fretado, né? É algo realmente que faz uma diferença absurda. E aí ele fala, mas teve muita gente machucada. Teve, mas na opinião do Durcésio, o Botafogo poderia estar muito melhor aí. Não falou diretamente do Luiz Castro, né, mas com certeza deu nas entrelinhas, né, uma leve criticada aí no trabalho do Luiz Castro. E assim, cara, não adianta. Ele é presidente do Botafogo, mas ele não é cego. O que a gente fala aqui, o que eu falo, o que vocês falam nos comentários, o presidente também está falando. O trabalho realmente do Luiz Castro não está sendo bom, né, com o que ele tem aí de material humano. Ele poderia com certeza estar bem melhor aí no Campeonato Brasileiro, visto que eu também acho isso. O Botafogo joga só domingo, sábado, não joga durante a semana. Muito tempo para treinar, voo fretado, né? Tratamento VIP, dinheiro na mesa, melhores equipamentos, e o Botafogo não está tendo essa resposta em campo até o momento. Então aí o Durcésio dando uma leve criticadinha aí no Portuga Luiz Castro. E é isso, esse foi o resumo aí dessa entrevista aí, dos principais pontos que foram falados pelo Durcésio nessa entrevista lá no podcast Glorioso Connection. Mais uma vez, eu falei no início e vou terminar aqui falando isso, parabéns pela entrevista, foi a primeira entrevista aí do podcast do Glorioso Connection, que deve ter outras entrevistas também muito legais aí nas próximas semanas. E passando para vocês aí esse resumão do que foi dito aí pelo presidente do Botafogo, Durcésio Melo, presidente do Botafogo de Futebol e Regatas, que hoje não tem o futebol, né? Mas tem aí os esportes olímpicos, tem o remo, tem outras situações também aí que o Durcésio Melo continua comandando lá no Botafogo. Beleza? Deixem seus comentários, o que vocês acharam aí dessas declarações do Durcésio Melo, e se inscrevam no canal e ativem as notificações, deixem o seu like também. Obrigado e até a próxima.